eu não arrumo arma para ninguém. Eu forneço. Quem arruma é assistência técnica. A gente fazia essas... Tinha o Jânio Quadros também, né? Tinha o Jânio, que eu dizia para você que perguntam por que eu bebo. Eu bebo porque é líquido. Antes de entrar pro meio, você era metalúrgico, é isso? Bicho, fui metalúrgico 6 anos. Cara. E curioso que tem todos os dedos da mão, né? Olha aí, ó. Quer dizer, implantei esse, Sei. essa unha não é minha. Se eu tirar, eu não perdi esse, Você senão eu tirar tava em esse, Brasília, na verdade, né? Tava em Brasília, companheiro. Ele não pode falar, olha, eu tenho uns amigos que dá pra contar nos 10 dedos da mão. Ele deve ter 9, né? Aham. E mesmo assim não Tem é 9 amigo, amigos, né? E aí ele vai saber, né? Então, eu tive uma infância bem modesta nisso. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? E fui office boy primeiro, depois eu fui para uma outra empresa para ser office boy e depois eu fui para a parte de trabalhar na fábrica. Trabalhava na expedição mesmo, mexia com as peças, era peça automobilística, né? Mexia na graxa, mexia no óleo, contava, fazia inventário, né? Mas já era palhaço, escrevia o jornalzinho da escola, né? E assim, cara, eu vou confessar para você, eu comecei fazendo uma escolha errada, porque eu tinha insegurança de seguir a carreira artística. Porque naquela época, estamos falando aqui do começo dos anos 80, final dos anos 70, era moleque, era marginalizado o nosso meio, entendeu, cara? Então, por exemplo, eu tive meu tio e minha tia foram diretores do Teatro Municipal aqui em São Paulo por ofício. Mal ganhava para comer. Meu primo era músico sinfônico. Cara, vendia seguro para viver. Minha prima fez teatro, a Marília. O único que bombou, porque começou junto com a TV praticamente no Brasil, foi o Fulvio Stefanini, que era primo do meu pai. Olha né? só. Então, mas a gente era primos distantes, eu não tinha convivência com o Fulvio, nada. E eu lembro até que eu sempre comento isso, eu passei... O Palmeiras estava montando uma equipe de teatro. E eu fui lá e passei na peneira. Eu cheguei em casa todo orgulhoso para falar para meus pais, selecionaram um elenco de 12 pessoas para montar o espetáculo e viajar ao Brasil. E meu pai falou assim, não, senhor, o senhor vai estudar. Como se eu fosse deixar de estudar para fazer o teatro. Porque artista é coisa vagabunda, era. Então. Meio que ainda hoje, era né? coisa da boemia, da noite, né? Então, como eu ia muito bem na parte de exatas, eu fiz 2 anos de cursinho porque eu teimei em fazer engenharia química. E aí eu peguei a engenharia química, mas, cara, fui me soltando na noite, fui sendo chamado para participar de programa de rádio, TV, isso antes de eu trabalhar em rádio. E, cara, entrei numa crise existencial. Cheguei para os meus pais e falei, vou prestar. Era o primeiro ano das turmas de rádio e TV nas faculdades. Eu falei, vou prestar rádio, TV e jornalismo. Se eu pegar, eu tranco a engenharia. Se eu não pegar, meus pais me apoiaram na boa. Eles viram que eu estava bem envolvido com a situação. E eu fui lá, cara, e passei em todas as faculdades que eu prestei. Peguei a FAAP, peguei a primeira turma da FAAP de Rádio e TV, a primeira turma da USP de Rádio e TV, eram 50 vagas só, e peguei a Casper Libero. Só que a FAAP e a outra que eu te falei, a USP, eu tinha que virar para de noite para eu continuar trabalhando. Eu tinha que trabalhar para ajudar em casa e para pagar minhas coisas. E aí não consegui. E aí eu fiz a Casper de noite. Na Paulista ali, né? Na Paulista. Uhum. Nessa época, comecei a bombar, assim. Eu estava no show de rádio, que era um programa de humor após a rodada esportiva em São Paulo. Eu trabalhava de quarta e domingo no show de rádio, mas era um cachezinho. Aí depois, quando eu estava já formando o jornalismo, eu fui para a PAN, para a Jovem Pan, que o Tutinha queria montar uma equipe de humor, o Zé Américo, que estava indo para lá, que me indicou. E aí a gente começou a bombar, aí começou a estourar. E depois da PAN a gente fez o Café com Bobagem, que virou a nossa empresa, a nossa história. Foi quando, o negócio... Foi que pegou no breu, né? Ah, que show. Você fez o Agildo também, né? O programa do Agildo, né? Sim. Opa, desculpe aqui. Nada. Eu fiz o Agildo no País das Maravilhas. Cara, aqueles bonecos, né? Ele era inspirado num programa londrino, inglês. E eram personagens, eram bonecos de marionete. Sim. A direção do Vanucci, né? Do Augusto César Vanucci. Isso. E a gente ficava embaixo da bancada, era muito difícil aquilo, porque a gente ficava com o microfone, tinha as varetas para manusear o boneco, e a gente via o nosso boneco no monitor aqui E vocês dentro. que manuseavam os bonecos? Sim.
E a gente ficava manuseando o boneco e ficava com o monitor aqui na frente e o texto do lado, para saber quando chegava a vez da gente falar. E a gente manuseava, não era muito trabalhoso, porque o boneco não andava. Você fazia a cabeça, a boca e os braços, né? Então, na época, eu fazia o Ulisses Guimarães. Quero dizer para você que nós estamos aqui, estamos reunidos. Eu dormia, fazia o boneco dormir. O Vanucci, isso não tinha no texto, né? Isso eu inventei lá, achei que eu ia tomar um esporro, mas o Vanucci adorava. O Zé Américo fez também. O Enio Vivona fez, inclusive depois a gente saiu. Tinha o Brizola, né? Não, realmente precisa acabar com essa história de dizer que Brizola está arrumando arma para os traficantes, compreendeu? Eu não arrumo arma para ninguém. Eu forneço. Quem arruma é assistência técnica. A gente fazia essas... Tinha o Jânio Quadros também, né? Tinha o Jânio, que eu dizia para você que perguntam por que eu bebo. Eu bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. E ele falou isso mesmo, né? Falou. O Jânio, dessa frase é dele mesmo. Porque o jornalista perguntou por que você bebe, né? É porque ele gostava numa cachaça, Nossa, né? Então a gente viveu toda essa era que... E o Agildo era incrível, né? O Agildo... Puta comediante, bicho, né, o Agildo era... eu acho que a TV naquela época reprimia muito. Eu acho que seu pai... Não, nessa época tinha censura mesmo, federal. Tinha censura federal. Tinha a censura que não é a censura das redes, era censura legalizada. É outro fato que eu acho que teu pai foi um puta gênio, Jô. Carlos Alberto também passou com genialidade por essa época. Porque, teu pai conseguia encontrar, cara, o que falar para todo mundo entender a política, né? Como ele tinha aquela que falava com o Figueiredo. Era a Salomé. A Salomé, né? E todo mundo sabia que ele estava falando com o Figueiredo. O presidente, na época, foi o último presidente militar, né? João Batista de Figueiredo, Sim. Né? E seu pai conseguia ter a verve, a sensibilidade de passar as coisas que a gente queria ouvir sem necessariamente dizer aquilo. Tudo nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, sabe? Tudo recortado com uma maestria. E o Figueiredo chamou ele para fazer lá no Palácio. Foi a única vez que ele entrou em cena vestido de personagem, que ele sempre fazia o show dele, stand-up era ele normal, né? E o Figueiredo contratou ele para fazer um show ao vivo lá para os ministros, para todo mundo. Foi uma coisa de louco, cara. E é curioso que as pessoas falam assim hoje, né? Porque vocês misturam aí política com humor. Cara, o humor é um ato político. Lógico. O humor, ele nasceu da crítica política, lá no teatro grego. O humor, ele nessas comédias... Era uma forma de expressão. Era né? uma forma de você satirizar a realeza, o poder. Você não podia, naquela época, fazer a crítica aberta. O bobo da corte, a mesma coisa. O bobo da corte, ué. Ele tava ali pra sacanear o rei. Todo castelo tinha o bobo da corte. O oficial, que era o comediante oficial, que tava ali pra zoar com o rei. Você tocou num ponto sensível agora que você falou. E, olha, é a primeira pessoa que ratifica o que eu digo. Porque quando começou a onda do stand-up comedy, com todo respeito, nós temos grandes caras do stand-up. Grandes caras. E tem, como todo segmento, tem um monte de porcaria também. Ainda mais que agora explodiu de uma forma astronômica. Então tem muita gente fazendo. Então, muita gente você não conhece nem. Às vezes, hoje a gente pode dizer que talvez nós não conheçamos os melhores, né, nisso. Porque tem tanto cara bom e a gente não sabe se tem gente melhor ainda, porque é muita gente. Só que quando começou a onda do stand-up, o pessoal chamava a gente do Café com Bobagem, e a gente fazia o nosso humor, e os caras eram cheios de regras. Não sei se você pegou essa época. Claro que peguei, foi no início dos anos 2000. Isso, o cara falou, não, mas não pode, peraí, você tem que não pode imitar, não pode contar piada, cantar. Você tem que fazer em cima do cotidiano, tal, que já era um contrassenso, né? Porque Will Smith fazia stand-up comedy lá no Pleasure Island, num monte de lugar nos Estados Unidos, fazendo som de buzina, de bateria, de guitarra, o caramba, de sirene de polícia. Porra, e era stand-up comedy. E aí, quando os caras me falavam isso, eu falava, os caras, não, porque o stand-up está sendo formatado agora. E eu bati boca com vários caras, porque eu falava, não, senhor. Primeiro cara a fazer stand-up, inclusive na TV, foi Chico Anísio, em 1974, num programa fantástico. Sim, sim. Que seu pai entrava sozinho ali, contava história do brasileiro lançando foguete, que o foguete encrencava, o cara tinha que pôr o foguete na Kombi para levar para não sei onde. Entendeu? Contava a história do taxista e tal. Aquilo era um stand-up comedy. Então, porque